Cobrança do Petkovic. Gol! É do Flamengo! Petkovic! Pet pra bola, bateu, guardou, campeão é tri! Gol do Flamengo! Na hora de acabar o gol do tri, Pet! Principalmente Renato, na cobrança de falta, 1-0 aos 36 minutos. Olá, seja muito bem-vindo ao canal Notícias do Flamengo. Alguém sabe me dizer por que o Flamengo ignora a prefeitura e se vê protegido na volta aos treinos? É isso que vamos ver neste vídeo. A secretária de Saúde do Rio nega a autorização para atividades no Ninho do Urubu, mas o clube tem outro entendimento do protocolo durante a pandemia. De volta às atividades no Ninho do Urubu, o Flamengo se viu em meio a um enfrentamento com a Prefeitura do Rio de Janeiro, que diz que o clube não tem autorização para realizar os treinos no CT. No entanto, a diretoria do Flamengo se vê protegida juridicamente e ganhou o apoio dos jogadores que divulgaram uma nota oficial nesta quinta-feira a favor do retorno aos trabalhos. Na noite da última quarta-feira, o chefe do departamento médico do clube, Márcio Tanuri, se reuniu virtualmente com a secretária de Saúde e representantes das autoridades sanitárias municipais. O chefe do departamento médico apresentou o protocolo de segurança elaborado, mas ouviu que o Flamengo não poderia voltar a treinar. O clube ignorou a negativa e se reapresentou no centro de treinamentos nesta manhã. Então, na interpretação do Flamengo, a diretoria entende que não fere o decreto da quarentena da prefeitura ou do governo do estado, uma vez que, apesar de proibir atividades como academias e comércio, ele não cita absolutamente sobre treinos em campo aberto dentro de propriedade privada, centros de treinamentos de clubes de futebol. Além disso, ressalta que demais atividades como mercado, padarias e clínicas, entre outros, podem funcionar com até 30% de sua lotação máxima, contanto que respeitem as determinações de distanciamento social e protocolos de segurança. No início da pandemia, o Flamengo deu férias coletivas para a maioria dos funcionários que não consideravam dos serviços essenciais, mas manteve atividades como financeiro, jurídico e segurança funcionando com menos gente. Seguindo os protocolos, o clube não vê infração e entende estar apto para os treinos no Ninho do Urubu, funcionando com apenas 20% de seu pessoal. Mas mesmo interpretando que a prefeitura não tem embasamento jurídico para o veto, continua buscando o diálogo paralelamente. E o Flamengo emite nota por retorno aos treinos, mas secretária de Saúde afirma: imagine os nossos jovens vendo. O clube iniciou atividades em grupos no Ninho do Urubu, apesar de recomendações contrárias da prefeitura, e emitiu texto. Seguros e aptos em razão do protocolo. Secretária diz que há sanções. Entendendo um pouco essa situação, o Flamengo divulgou na manhã desta quinta-feira uma nota oficial sobre o retorno das atividades no Ninho do Urubu. O texto diz que todos se sentem seguros e aptos em função do protocolo de segurança adotado pelo clube. A secretária municipal de saúde, Ana Beatriz, reforçou em entrevista na manhã desta quinta-feira que a retomada das atividades não está permitida pelo menos até o próximo dia 25, o que há sanções previstas. Na quarta-feira, a prefeitura, após imagens de treinos no Ninho do Urubu, já havia comunicado em reunião com dirigentes do clube que não recomenda o retorno das atividades neste momento, mas nesta quinta a programação foi mantida. O documento do clube é assinado pelo vice-presidente de futebol Marcos Braz, o diretor executivo de futebol Bruno Spindel e o técnico Jorge Jesus, o chefe do departamento médico Márcio Tanuri e os atletas rubro-negros.
A secretária municipal de saúde, Ana Beatriz, concedeu entrevista na manhã desta quinta-feira e afirmou que os treinos físicos ou táticos não estão permitidos. O retorno aos treinos físicos ou táticos ainda não está permitido, ao menos até o próximo dia 25, quando vamos rediscutir. O médico Dr. Tanuri ficou de levar à presidência e nos dizer o que está acontecendo lá de verdade. Nós ficamos sabendo pela imprensa. Há mecanismos de fiscalização que estão acontecendo. Nós temos certeza que o Flamengo, que é um grande parceiro do Rio de Janeiro, vai seguir a regra até o dia 25, quando voltaremos a conversar. E ela elogiou a estrutura dos clubes. Ontem tivemos uma reunião e os clubes apresentaram para o nosso comitê uma proposta de retorno às atividades, também de forma paulatina, mas levando em consideração as questões de segurança. O Flamengo foi um dos clubes que já testou, por exemplo, a testagem de atletas, parentes de atletas e algum tipo de isolamento interno. Os clubes têm verdadeiros hospitais em seu interior, então as atividades de fisioterapia e psiquiatria não estão proibidas. Ela também ressaltou a influência do Flamengo sobre os jovens e lembrou que pode haver sanções. Nós acreditamos que o Flamengo, se estiver fazendo alguma atividade, o que nós não acreditamos, vai voltar atrás e cumprir o papel dele. Um clube tão importante e formador de opinião. Imagina os nossos jovens vendo o Flamengo treinar. Eles vão querer sair de suas casas no momento que isso não é possível. Se o Flamengo não cumprir o decreto, será penalizado como qualquer time que não cumpra. Diretoria, comissão técnica e atletas profissionais do Clube de Regatas do Flamengo vem se manifestar a respeito do retorno das atividades do futebol profissional no Centro de Treinamento Jorge Elal. Essa é a íntegra da nota oficial do Flamengo. Então vamos lá. Os atletas e os integrantes envolvidos no dia a dia do Ninho do Urubu informam que se sentem seguros e aptos a retomar os treinamentos em razão do protocolo de segurança e prevenção adotado pelo Departamento Médico do Flamengo. O protocolo foi colocado em prática seguindo as mais rigorosas determinações de segurança internacional. Colaboradores, atletas e integrantes da comissão técnica realizaram testes com resultados negativos, além de serem examinados diariamente pelo departamento médico. O Centro de Treinamento do Flamengo dispõe dos equipamentos necessários e também conta com diária higienização rigorosa. Não à toa, o clube adotou 13 medidas para retomar as atividades e que foram divulgadas na última segunda-feira. Depois de exames na reapresentação e de testes físicos no dia seguinte, os treinos foram retomados na quarta-feira, em acordo com o protocolo da Federação de Futebol do Rio de Janeiro. Vale ressaltar que o documento contempla atividades ao ar livre, sendo assim os grupos de trabalho são espalhados pelos campos do Ninho do Urubu. Por fim, atletas e integrantes do futebol profissional do Flamengo reforçam o entendimento sobre o momento delicado e estão dispostos a colaborar com ações que favoreçam o combate e ao retorno dos treinamentos. Atenciosamente, Marcos Braz, vice-presidente de futebol, Bruno Spindel, diretor executivo de futebol, Jorge Jesus, técnico do time profissional, Márcio Tanures, chefe do departamento médico, e atletas profissionais do Clube de Regatas do Flamengo. E com programação definida para toda semana, o Flamengo mantém treinos, mesmo com a prefeitura discordando. O clube entende que não descumpre decreto de quarentena e realiza novas atividades no Ninho. A Secretaria Municipal então volta a reprovar a atitude e promete novo contato com o Flamengo. Então o Flamengo completou nesta quinta-feira seu 4º dia de atividades no Ninho do Urubu. Após o período de quarentena e férias de seus jogadores, o elenco profissional treinou normalmente no CT, apesar das recomendações da Prefeitura do Rio de Janeiro para que a rotina fosse interrompida. Então foi o 3º dia de trabalho com bola. O elenco atualmente conta com 28 jogadores. A exceção são os 2 que se recuperam do vírus. Estão divididos em 3 grupos, 2 trabalham a partir das 9 horas, com 10 jogadores nos campos 2 e 5, e um terceiro inicia as atividades a partir das 11 horas, com os mais jovens e menos cotados na lista de preferências de Jorge Jesus.
Em reunião com representantes da Prefeitura da FERJ na quarta-feira, o Flamengo expôs seus protocolos e argumentos para a volta das atividades. Os órgãos públicos, por sua vez, reforçaram que entendem que o clube não deve seguir com os treinamentos. Mas o Flamengo, apesar do conflito, não planeja dar um passo atrás em sua decisão e já tem a programação para toda semana, por raciocínio de que o decreto de quarentena é subjetivo e cabe interpretações. Nesse cenário, o entendimento é que não há ilegalidade nas atividades. Joia do Flamengo, vamos conhecer Caio Roque, lateral que está na mira de clubes europeus. Então, com fortes investimentos na base, o Flamengo voltou a ser um dos principais celeiros de promessas para o futebol mundial. Após jovens como Lucas Paquetá, Vinícius Júnior e Reinier surgirem na Gávea, um garoto que tem chamado a atenção é o lateral esquerdo Caio Roque. Mesmo sendo um dos mais jovens da categoria sub-20 com apenas 18 anos, Caio já tem multa rescisória astronômica com vínculo válido até 2024. O garoto do Ninho tem a quebra de contrato estipulada em 70 milhões de euros. Isso mesmo. Para clubes do exterior, cerca de 430 milhões de reais na cotação atual. Figura constante nas seleções de base do Brasil, Caio é monitorado por clubes como Milan e Fenerbahçe. Agora, essa pergunta vai para você, meu amigo torcedor raiz rubro-negro. Me responda aí, você sabe por que as cores do Flamengo são vermelho e preto? Então vamos lá. As cores rubro-negras só foram adotadas pouco mais de um ano depois da fundação do clube. Vamos entender o porquê. Você sabe por que as cores do Flamengo são vermelho e preto? Então os torcedores e notícias sobre futebol é aqui na Fla. Então as cores rubro-negras só foram adotadas pouco mais de um ano depois da fundação do clube. Então, na noite do dia 17 de novembro de 1895, no casarão de Nestor de Barros, na Praia do Flamengo, 6 jovens, entre eles Mário Espíndola e Augusto Lopes da Silveira, se reuniram com a missão de fundar o Grupo de Regatas do Flamengo, que, tempos depois, passaria a ser chamado de Clube. O objetivo era criar uma equipe de competição para disputas de remo, sendo que a estreia no futebol aconteceu somente em maio de 1912. Quero agradecer a todos pela presença aqui no canal. Um forte abraço, em breve voltarei com mais notícias. Até lá!